monitor, residente, preceptor, assistente, docente, professor, foi presidente da SOGESP, presidente da FEBRASGO, presidente da FLASOG, da FLASEG, da FLACIM, é atual presidente da SOBRAGE e é o atual presidente da Federação Latino-Americana de Endocrinologia Ginecológica também. Esses são alguns dos títulos que o professor Nilson tem. Mas eu acho que a grande qualidade do professor Nilson é o ser humano que ele é, a pessoa humana que ele é. Então, eu tenho muito orgulho, Nilson, da nossa amizade e de ter você como amigo e estarmos juntos. O professor Nilson vai falar sobre terapia de reposição hormonal no climatério, como selecionar os progestagênios. Esse é um tema extremamente importante, porque os progestagênios não são todos iguais. O professor Nilson já mostrou isso numa palestra aqui no ano passado, que eles são diferentes. E essa diferença é importante quando nós prestamos assistência a uma mulher na transição menopausal e na pós-menopausa. Professor Nilson, a palavra é sua, por favor. Eu vou marcar aqui o tempo. Marcar o cronômetro aqui, que acho que é melhor. Bora cá. Bem, bom dia a todos. Gostaria de corresponder pelo menos em 0,1% do que o Baracá falou. Nós somos amigos de longa data, de muitas viagens em conjunto, indo com as famílias, inclusive indo assistir ou falar, né? Eu falar em vários congressos. Existe uma amizade muito grande. O Baracá é um ser humano muito imitado, mas nunca jamais igualado. Parafraseando o Ruiz, né? Vou falar sobre terapêutica de reposição hormonal no climatério, como selecionar os progestagênios. Estrogênio, em geral, é quase tudo igual, gente. Estriol, estrona, E1, estradiol, E2, estriol, E3, estetrol, E4, dependendo do número de hidroxilas. E os sintéticos? Os progestagênios são diferentes. Eles que determinam muitas coisas da anticoncepção. Quem determina a anticoncepção é o progestagênio, não é o estrogênio, salvo o estrogênio em doses muito elevadas, aí sim. E o estrogênio entra na anticoncepção apenas para regularizar ciclo menstrual. E na terapêutica de reposição hormonal, o progestagênio pode fazer a diferença. Aliás, a finalidade, quando o Supremo fez a mulher e criou a progesterona, ele fez com duas finalidades. Quais são? Uma, manter a gravidez. Se cair, reduzir abortamento, se for até a 20ª semana de vida intrauterina. E se for depois, é o parto pré-termo, parto prematuro. E a progesterona serve também, em caso de 7 dias após a ovulação não ter ocorrido a chegada, fazendo a nidação no endométrio, nós não vamos ter produção da gonadotrofina coriônica. E, consequentemente, esse endométrio descamará. Então, seria a proteção endometrial contra as hiperplasias. Jesus me corrige se eu estiver falando coisas indevidas. E o câncer de endométrio, antigamente tipo 1, né? Agora acho que seria o tipo 1 e 2, talvez, né? Então, mais ou menos é isso. Então, sem mais delongas, estou marcando o tempo aqui para não ultrapassar. E quais são as peculiaridades dos progestagênios? Então, eu tenho muitas lâminas a respeito de conceituação, mas eu selecionei apenas uma, pelo tempo. Nenhum progestagênio sintético, eu coloquei progestagênio, mas todo progestagênio é sintético, que alguns, quando colocam a palavra progestagênio, incluem a progesterona. Então, para não criar celeuma, eu coloquei nenhum progestagênio sintético partilha com a mesma intensidade todos os efeitos da progesterona. É desejável que seja funcionalmente semelhante à mesma. Por sua natureza química, há progestagênios que podem exercer atividades diferentes daquelas peculiares à progesterona, por ligar-se a outros receptores que nós mostraremos à frente. E da interação de cada composto com diferentes receptores hormonais,
resulta a afinidade relativa dos diferentes esteroides pelos receptores nucleares. Tá? Isso é importante. E aqui eu adoro essa lâmina. Se eu tivesse que dar na questão do estrogênio e endométrio com apenas um slide, seria essa. Esse é um trabalho do Milvice, recente, né? 32 anos. Mas você vê que quando a pessoa faz um trabalho fundamental, né, ela é importante. A teoria da relatividade do Einstein, ele baseou praticamente nos trabalhos iniciais de Copérnico e Galileu. É muito interessante essa história do Einstein. Lembrar que pacientes que recebem durante 70 semanas estrogênio, algumas pacientes o endométrio rapidamente prolifera. São aqueles endométrios muito responsivos com risco para hiperplasia e câncer de endométrio. Eu vou falar no antigo Jesus, tipo 1. Tá? Há um outro grupo de endométrios que eles vão proliferando mais lentamente, que ao longo do tempo ele poderá levar a uma proliferação importante. E teve um grupo que representou nesse trabalho do Milvice apenas 22%, que o crescimento era lento. Era endométrio que não tinha responsividade. E alguns acham que a responsividade do endométrio também diminui com o aumento do tempo de pós-menopausa. Eu não gosto de falar aumento da idade da paciente, é tempo de pós-menopausa. Né? Esses são os erros das sociedades mundiais em relação a isso. Então, isso é bastante importante. Então, aqui, esse daqui é um conceito que vem do Whitehead, do Citeri, e de um consenso sobre progestagênio, que vai ser o último slide que eu apresentarei. Repercussões endometriais. Quando submetido à estimulação prolongada por estrogênios endógenos ou exógenos, na ausência da progesterona ou de progesterona, o endométrio inativo de algumas mulheres na pós-menopausa pode tornar-se hiperplásico. E um slide que é muito importante, né? Antigo também, mostrando que a patogênese da hiperplasia e neoplasia endometrial por estrogênio não posto. O endométrio proliferativo, se eu continuar administrando estrogênio, poderá levar a uma hiperplasia simples, esta para complexa com atipia e adenocarcinoma. E se eu der a progesterona ou progestagênio, a depender da dose, a depender do tempo, a depender da responsividade endometrial, um endométrio proliferativo ele poderá bloquear todos esses processos. Infelizmente, a hiperplasia complexa atípica para adenocarcinoma, aqui talvez não consiga, e aí talvez seria melhor um aspecto cirúrgico. Um outro ponto é um trabalho do David Archer, mostrando que quando eu administro a mesma dose de estradiol, 17-beta, 1 miligrama, em 4 grupos. O primeiro grupo, só estrogênio, 1 miligrama, lembrar que 1 miligrama é dose baixa, dose ultra baixa é meio miligrama, dose convencional é 2 miligramas e dose alta é 4 miligramas. Alguns também colocam 3 miligramas. Tá? 14,6% poderá levar a hiperplasia endometrial em 12 meses. Se eu acrescentar 100 microgramas da noritestosterona, só 0,8. Se aumentar um pouco mais, 0,4. E com 0,5, 0,4. E eu adoro essa lâmina, que é do Malcolm Whitehead, feita no King's College, mostrando que incidência de hiperplasia endometrial. Se eu dou apenas estrogênio nesse estudo, numa dose convencional, né, de 2 miligramas de estradiol, 30% de hiperplasia endometrial, tá? Ao final de um ano. 7 dias, reduzia para 4%. 10 dias, 2%, e com 12 dias não aumentava. Por isso vem o conceito de progestagênio para evitar câncer de endométrio, hiperplasia endometrial. Lembrar que o câncer de endométrio tipo 2, progesterona ou progestagênio não evita, tá? Que eles não têm praticamente receptores de estrogênio nem de progesterona. E, portanto, não vai descamar o endométrio, tá? Fazendo o chamado passado teste de progesterona, tá? Então, seriam 12 dias. Daí, quem divide estrogênio com progesterona na terapêutica hormonal, estrogênio preferencialmente administrado de manhã, quando não é na forma adesiva. Por quê? Porque ele aumenta o fluxo de sangue e dá bem-estar, e o derivado da progesterona à noite. Porque se for a progesterona micronizada, ela se liga no receptor GABA, forma pregnenolona, e isso causa sono. Por isso que a mulher grávida tem sono. Tá? E aqui,
a chance de descamar quando eu dou progesterona cíclica é de 70% a 84%. Mas isso eu mencionarei depois, se você esquecer, vocês me cobram depois. Eu coloquei essa classificação, mas é a mais completa, mas ela é a menos didática. A menos completa, mas que é muito didática, é uma outra que eu tenho, mas eu resolvi colocar completa, uma vez que nós estamos aqui na instituição, que temos vários subespecialistas nas diversas áreas da ginecologia. Aqui os derivados da hidroxiprogesterona, temos os acetilados, que são conhecidos, medroxiprogesterona, ciproterona, acetato de megestrol, clormadinona. Os não acetilados, que eu não gosto dessa classificação nesse ponto, que é a dihidrogesterona. Eu não gosto, eu acho que a dihidrogesterona, ela é a parte, ela é uma retroprogesterona. Por isso que só ela e só a progesterona podem ser dadas na gravidez. Então, apesar de não ser acetilados, eu colocaria aqui a parte. Mas essa é a classificação da Regina Citruc-Ware, né? Eu já falei isso uma vez para ela, nós somos bastante amigos, felizmente, e aqui a espirulonolactona, que entra numa classificação à parte, que é a drospirenona. Os estrânicos, temos o noretinoldrel, o primeiro progestagênio da pílula anticoncepcional, a noretisterona, que para os americanos é noretindrona, mas o nome correto é noretisterona, que o Djerassi descobriu no deserto mexicano, através da síntese, através do inhame mexicano, tá? E aí, quando levaram para os Estados Unidos, colocaram o nome de noretindrone, e aqui com TH. Tá? O dienogeste, que é um híbrido, e os gonânicos, mais conhecidos na área de anticoncepção, o levonorgestrel, desogestrel, o etonogestrel, que é o desogestrel ativo, o gestodeno, norgestimato, a norgestramina, que é o norgestimato ativo. Tá? Aqui temos uma classificação à parte, que são os norpregnandos, derivados da 19-norprogesterona. No megestrol, nestorona, trimegestona. Trimegestona nós tínhamos, na reposição hormonal já não temos mais. A nesterona, ela não é ativa por via oral, por isso e ela tem uma grande capacidade antigonadotrófica, por isso ela tem sido utilizada, deverá ser comercializado, acredito que em breve, através do Population Calcio, que fez as pesquisas, na forma do anel vaginal e numa forma também de implante, porque como ele não é ativo, tem que ser igual, o etonogestrel, tá? E a trimegestona também, que nós já tivemos no país. O nome gestrol, desculpa, nós temos no país, não ele isoladamente, era um antigo lutenil, mas temos na forma de pílula anticoncepcional com 17-beta-estradiol, que é a Estesa ou também o Isis, né? São os dois nomes comerciais. Ela é um progestagênio muito bom, que tem uma meia-vida de 46 horas. Por isso que, em termos de sangramento, ela vai bem. E quais as interações em termos de receptor com hormônio? O progestagênio, ele liga ao seu receptor de progesterona, então ele é agonista. Mas ele pode se ligar ao receptor de androgênio. Aí ele pode ter atividade de agonista e antagonista. Pode se ligar ao receptor de estrogênio, atividade agonista e antagonista. E pode se ligar ao receptor de glicocorticoide, com atividade agonista, e pode se ligar ao receptor mineralocorticoide, né, que aí agonista ou antagonista, tá? Então nós vamos mencionar daqui a pouco a chamada árvore, tem uma árvore melhor que o baracá, com certeza o Nilo gostaria muito, que é uma árvore verde com folhas verdes, mas aqui eu vou mostrar aquela árvore já amarelada do outono e, portanto, um pouco diferente. Talvez seja São Paulino, né, Nilo? Aqui, atividades biológicas dos progestagênios. Eu tenho uma outra lâmina que às vezes mostra melhor. Progesterona, a atividade principal dela é se ligar ao receptor da progesterona. Mas ela tem uma discreta atividade entre mineralocorticoides. Glicocorticoide é desprezível. Dihidrogesterona, ela se liga basicamente ao receptor de progesterona, por isso que pode ser administrada na gravidez. E lembrar que ela inclusive, é comprovada que ela reduz o risco de abortamento. A progesterona, não, os trabalhos ainda não demonstram. Vai ter que fazer uma casuística gigantescamente maior ou dar doses maiores, que aí com certeza ela faria isso. A medroxiprogesterona, o grande problema é a atividade de glicocorticoide, por isso que ela foi maculada no WHI, provavelmente. A ciproterona é o antiandrogênico de preferência, por isso que a pílula anticoncepcional que nós temos aqui com ciproterona, na França ela é conhecida, não é como anticoncepcional que ela é comercializada, como antiacneico.
Temos a noritesterona, que tem uma atividade androgênica importante e estrogênica. 4% dela forma estrogênio. Tá? Levonorgestrel é uma capacidade androgênica boa, mas ela é antiestrogênica. Essa é a grande diferença. Eu já estou falando porque muitas pessoas perguntam, qual é a diferença entre as duas? É que a noritesterona tem uma atividade estrogênica e o levonorgestrel antiestrogênico. Talvez por isso seja um dos possíveis mecanismos que ela não aumenta tanto o risco tromboembólico. O desogestrel tem uma atividade androgênica discreta, teria que ser uma cruz menor do que a das duas anteriores, o Gestodene idem, e a drospirenona tem uma atividade androgênica e antimineralocorticoide. Aqui não está a drospirenona, a clormadinona seria um antiandrogênico também, né, e uma ação glicocorticoideia pequena. O que é índice, então, de seletividade? É uma equação que se faz para medir seletividade do progestagênio. Ela é definida, índice de seletividade, IS, de um progestagênio é a relação existente entre a sua afinidade pelos receptores de progesterona, que é o numerador, quanto maior essa afinidade, maior será o índice de seletividade, e de outros esteroides. Quanto maior a ligação dela com outros receptores, menor será a seletividade. Portanto, não está cumprindo tanto a função como a gente quer em relação à progesterona, tá? Então, a substância com grande afinidade pelo receptor de progesterona e pequena afinidade pelo receptor tem alta seletividade. É o caso, principalmente, no meu ponto de vista, da própria progesterona, da dihidrogesterona e, em geral, dos progestagênios 19 norderivados, que são trimegestona, nomegestrol, nestorona, demegestona, que nós nunca tivemos no país, e da promegestona, que nunca tivemos no país. E aqui é só para lembrar, isso daqui eu gosto de colocar só para relembrar alguma coisa. Então, quando eu falo a relação dos hormônios com problemas de pressão arterial e hemostasia, vai depender do quê? Do estado hormonal da mulher. Se ela está produzindo muito estrogênio ou não. Ou se ela não está produzindo quase. Vai depender da dose do hormônio que eu dou. Vai depender da estrutura química. Vai depender da via de administração. A via de administração não passa pelo fígado, então ela é melhor em termos da pressão arterial, né? Se eu falar em termos de estrogênio. Níveis antes de iniciar a terapêutica. Qual é o nível que está? Por isso que, às vezes, antes é melhor fazer a dosagem, né? E do estresse, que libera o quê? Cortisol. Cortisol é danado, né? Cortisol é ruim, aumenta o risco de perda de massa óssea, aumenta o risco de pressão arterial. E aqui apenas para colocar um aspecto, né? Alguns progestagênios ocupam o receptor de glicocorticoide e exercem uma ação fisiológica pequena, tais como a ciproterona e acetato de medrox. Acetato de medroxprogesterona, né? Nomes mais conhecidos no passado como Provera e Farlutal, eles ficaram bastante comprometidos, né? E temos também os progestagênios que podem se ligar ao receptor mineralocorticoide, que exercem ação anti-aldosterona. O principal é a drospirenona, mas a trimegestona tem também um pouco, o gestodeno um pouquinho, a progesterona também discreta, né? E lembrar que quando você administra o estrogênio, a passagem pelo fígado, ele vai aumentar a aldosterona, que vai reter sódio e água e pode aumentar a pressão, principalmente os estrogênios sintéticos em doses maiores, como etinistradiol. E o progestagênio que tiver atividade antimineralocorticoideia, ele vai bloquear isso. E aí ele vai excretar mais sódio e água, dificultando a pressão. Por isso que, no caso da drospirenona na terapêutica hormonal, por via oral, a única associação que pode ser administrada em mulheres hipertensas, não é a única, né? Vai alterar pouco, mas que é mais favorável seria a associação de estradiol com a drospirenona, tá? A terapêutica hormonal numa mulher hipertensa, de preferência, o estrogênio deve ser por via não oral, tá? Mas essa outra possibilidade é possível. E aqui a árvore da progesterona, né? Efeitos glicocorticoides parciais. Eu vou falar o mais importante, medroxprogesterona. Efeitos estrogênicos parciais, noritesterona. Efeitos antiestrogênicos parciais, levonorgestrel. Aqui está a diferença entre ambos, noritesterona e levonorgestrel. Efeitos antimineralocorticoides parciais, drospirenona. Efeitos androgênicos parciais, levonorgestrel e noritesterona. Efeitos antiandrogênicos, ciproterona, clormadinona,
dienogeste e drospirenona. E agonista puro, principalmente dihidrogesterona e progesterona. E aqui, efeitos metabólicos favoráveis ou neutros, né? Então, se eu der estrogênio natural, eu diminuo o colesterol total, eu aumento a HDL e diminuo a LDL. Tá? Se eu der um androgênio, eu aumento um androgênio, eu aumento o colesterol, aumento o HDL e aumento o LDL. Tá? Lembrar que a LDL tem 11 tipos, HDL são 4 tipos. O estrogênio aumenta muito a HDL nascente, que é muito boa. E se eu der um progestagênio? Se for um progestagênio neutro, como a drospirenona, como a dihidrogesterona, como nomegestrol, em geral ele vai dar predomínio da ação estrogênica. No entanto, se eu der um progestagênio de perfil mais aterogênico, né, que tem uma ação androgênica, ele pode fazer o mesmo que o androgênio, só que numa intensidade menor. Mas aí também dependerá, se for associado, da dose do estrogênio e da via do estrogênio. Tá? E aqui para mostrar do grupo, né, do ABC, mostrando que aqui estradiol oral, azul estradiol com noretisterona, que tem ação androgênica, e aqui placebo. E lembrar que no perfil da glicose vai ser positivo o estradiol, principalmente se for não oral, na insulina positivo, enquanto a noretisterona vai ser negativo, no Roma, que hoje já não é tão valorizado, mesma coisa, e no índice de pulsatilidade vai ser positivo, mais positivo. O que é índice de pulsatilidade? É através da ultrassonografia, quem mexe na ultrassonografia, né, como o Ricardo, pode falar isso melhor do que eu. Ele vai medir resistência vascular. O grupo que teve um grande destaque, isso é o grupo do King's College, liderado pelo Malcolm Whitehead. Muitos dos conceitos vieram deles. Né? Aqui, para mostrar um outro aspecto, estrogênios equinos conjugados com medroxiprogesterona e só estrogênio. Vejo, senhores, que para diminuir colesterol total, aqui ele foi um pouco mais positivo que só estrogênio, mas não teve uma significância estatística. Na HDL, estrogênio sozinho ele é melhor. Na LDL foram ambos mais ou menos equivalentes. No triglicerídeos, aí sim, aqui tem diferença. Estrogênio, ele aumenta, por via oral, aumenta triglicerídeos e a associação com progestagênio não. Aí, progestagênio androgênico diminui mais, tá? O triglicerídeo. No entanto, na glicose nós já mencionamos, não devemos esquecer também que os estrogênios, por via não oral, não aumenta triglicerídeos, ou se aumenta é muito pouco. E efeitos vasculares. Então, estrogênios naturais aumentam óxido nítrico e prostaciclina, que são vasodilatadoras, aumenta o fluxo sanguíneo e tem um efeito estrogênico bem positivo. Progestagênio androgênico diminui o óxido nítrico, aumenta a tromboxina 2, portanto, pode levar à vasoconstricção e reduz fluxo. Lembrar, quando se fala em fluxo, lembrar da coronária e da carótida. Vai diminuir fluxo miocárdio e cerebral. E efeito estrogênio prejudicado. Então, se eu der um progestagênio que não tem atividade androgênica, seja melhor. Isso é muito também teórico, gente. Depende da dose, tá? Não é para levar isso literalmente, senão não teria essas associações, né? Aqui o progestagênio, quanto mais androgênico, pior o efeito metabólico glicídico e lipídico. O efeito benéfico do estrogênio pode ser reduzido por ele, em termos do efeito benéfico dele, ele reduz o aumento de triglicerídeo, e o maléfico, ele pode bloquear um pouco o aumento da HDL, da redução da LDL, pode atenuar efeitos vasculares como vasodilatação e atenuar efeitos sobre o metabolismo de carboidratos. Então, aqui, uma revisão rápida: progestagênio, a depender da dose, do tipo e da via de administração. Metabolismo de lipoproteínas, ele poderá ou não levar à redução da HDL, aumento da LDL e a uma resistência insulínica. Portanto, poderia levar a aterogênios ao risco de infarto do miocárdio. Teria que ser com dose alta, elevada, sem o estrogênio. Tá? Aqui, um outro aspecto muito importante, que é o estudo E3-NEPIC dos franceses, que eles é um estudo observacional, mas de grande casuística, em torno de um pouquinho mais do que 84 mil mulheres, mostrando que risco relativo para câncer de mama invasiva, nessa corte francesa, né? Aqui foi, nessa corte,
foi com 80 mil mulheres, hoje tem mais de 84 mil mulheres envolvidas, sem TRH colocou risco 1. Só estrogênio não teve praticamente, ficou quase igual ao grupo controle, estrogênio e progesterona, aliás, houve um aumento até com significância estatística, desculpe, estrogênio com progesterona não houve aumento, estrogênio com dihidrogesterona, apesar de ser um 16, mas inclui 1, não teve significância estatística. E com progestagênio sintético maior. E aí o estudo também, um estudo que eu acabei tirando, chamado CECILE, um estudo muito interessante, mostrou que mais ou menos a mesma coisa. Estrogênio associado, estradiol associado com a progesterona micronizada ou com dihidrogesterona não aumentou o risco de câncer de endométrio. Se vocês lembrarem no Women's Health Initiative, o que aconteceu? Eles deram, no grupo estroprogestativo, houve um aumento, um risco relativo de 1,24, quando deu só a publicação de 17 de julho de 2002. Na publicação de 4 de agosto de 2004, que era só de estrogênio em mulheres esterectomizadas, o risco relativo foi 0,77, tá? Então, mostrando que talvez a medroxiprogesterona ficou mancomunada. Pode ser isso, mas também pode ser, porque tem mais de 100 produtos, o estrogênio equinos conjugados, dos quais 2 dos mais de 100 subprodutos têm 2 CERMs, né? A equilinina e a isulfato de equilidina. Né? Então, isso é importante que seja dito. Os novos progestagênios, são chamados de quarta geração, eles são sintetizados durante as últimas 2 décadas. Foram desenhados objetivando o progestagênio ideal para a terapêutica hormonal, ao contrário daqueles sintetizados nos anos 60 e 70, que foram desenhados para o uso em preparações anticoncepcionais. Tá? Isso é importante. Lembrar também que o progestagênio, a depender da via, por exemplo, a via intrauterina, que é o DIU de levonorgestrel, ele, para hiperplasia e câncer de endométrio, ele vai ser fantástico. É, às vezes, um pouco mancomunado com câncer de mama, que mostra que não adianta a minha opinião não tem importância nenhuma, mas é difícil da gente acreditar, uma vez que o nível periférico no sangue é em torno de 20 a 30 vezes menor do levonorgestrel do que intrauterino, né? Mas mais ou menos é isso, tá? Progestagênio, característica específica das novas moléculas de progestagênios. Dienogeste tem uma ação antiandrogênica importante, a drospirenona antimineralocorticoide, nestorona altamente progestacional antigonadotrófico, que não temos ainda, mas teremos futuramente, o nomegestrol altamente antigonadotrófico, por isso que ele é utilizado até como pílula anticoncepcional na França, tá? Como 5 miligramas, que é a dose alta, deveria ser metade, 2,5, porque é a dose que é utilizada na pílula combinada. Né? Trimegestona altamente progestacional, tá? Nenhum tem ação androgênico-estrogênica. E aqui, a ação dos progestagênios, finalidade é por aquilo que eu comecei, prevenção de hiperplasia câncer de endométrio. Portanto, se tem útero, precisa de progestagênio? Não, salvo em algumas situações especiais, tá? Que se quiser a gente discute depois, senão não vai dar tempo. Correção, também para a correção dos distúrbios menstruais perimenopáusicos, seria bons aqueles que têm maior afinidade ou maior meia-vida. Lembrar que a gente é muito enrolado também, às vezes, por questões mercadológicas, né? Ou de marketing. Lembrar, eu levo o tiro, mas eu gosto de falar aquilo que eu penso. No caso do Claira, ele é quadrifásico. No caso do nomegestrol, né, que é o Estesa ou Isis, ele é monofásico. Por que isso? Primeiro que no outro, o Dienogeste tem uma boa ação, porque eu trabalhei trabalhei muito com ciproterona, e eles tentaram fazer uma pílula com 20 microgramas, e não deu certo, dava muita irregularidade. E a pílula com estrogênio natural, ela começou na década de 70, final da década de 70. Era a pílula com etilenoestradiol, primeira fase só estrogênica, aliás, era estroprogestativa, mas bifásica, com ciproterona e com noretisterona, são 2 moléculas que eram da Schering. E aí, o problema era a irregularidade menstrual. O Dienogeste que veio dar isso, mas precisou fazer quadrifásico. No entanto,
no caso do Stesa e do Easy, desculpa, eu não estou fazendo propaganda comercial, não, mas eu tenho que colocar para vocês sempre ficarem em alerta nas coisas que vêm pela frente, né? Ele é monofásico. Por quê? Isso é por causa da minha vida, gente. É 46 horas. Tanto que quando a mulher me fala, não esquece de tomar. Mas ela fala, eu atrasei. Não tem importância. Na verdade, até se a minha vida é de 46 horas, se ela esquecer um dia, o risco de gravidez é muito pequeno. Praticamente nulo. Tá? Não falo isso para ela, porque senão vou causar um problema. Vai esquecer mesmo, né? Aqui a escolha do progestagênio. Os seguintes parâmetros sintetizam o essencial para que se possa fazer uma opção informada. Potência progestacional comparativamente à própria progesterona, que tem um bom efeito endometrial, que tem uma ausência de efeitos androgênicos ou estrogênicos, cuja influência sobre a função adrenal seja pequena, efeitos metabólicos favoráveis ou neutros, efeitos vasculares ou neutros. Tá? E aqui o penúltimo slide, quais são as características de um progestagênio ideal para a terapêutica hormonal? Altamente seletivo, que bloqueia os efeitos proliferativos do estrogênio sobre o endométrio e apresente um perfil favorável de sangramento e que não contraponha aos efeitos benéficos do estrogênio e que não apresente uma atividade de outros hormônios esteroídicos, tá? Então, que tem um efeito mínimo em outros lugares. Então, esse acho que é importante. E, por último, um consenso sobre o progestagênio recente, de 1989, portanto, atual, 35 anos de novo, deve-se prescrever a menor dose de progestagênio com a finalidade de proteção endometrial. Portanto, sem útero, sempre, em geral, sem progestagênio, salvo em situações especiais. Peço desculpas, mas eu acabei não colocando as doses. Então, quando você dá... acho que mais 3 minutos eu termino. Então, quando esse é o último slide que eu tenho, né? Eu coloquei aqui o conclusões, mas esse é o último. Quando você dá... Eu vou apagar aqui, desligar, e aí pode acender as luzes. Quando você dá um progestagênio de forma cíclica, se vier um produto pronto, é mais fácil, em geral, para nós. Mas eu, às vezes, separo muito para ter um efeito melhor do estrogênio durante o dia e a progesterona, às vezes, à noite. Eu dou assim, do 1º ao dia 12. É frequente. A escola pergunta, por que você não dá nos últimos 12 dias do mês? Eu falei, não tem mulher que menstrua no começo do mês? Não. Todos os meses tem do 1º ao 12 dias, ao dia 12. Mas nem todos os meses tem 31, ou 30, ou 28, ou 29 dias. Então, fica mais fácil. E fica muito mais fácil quando eu faço isso, do 1º ao dia 12, porque ela deve menstruar, faltando 1 ou 2 dias para terminar o progestagênio, ou, em geral, 1 a 2 dias depois. Se eu administrar estrogênio por via oral e ela começar a sangrar antes do 10º dia do progestagênio, ou a dose do progestagênio está baixa, ou a dose do estrogênio está alta. Tá? Tá claro? Então, aí eu tenho que adequar. Ou aumenta a dose do progestagênio, ou reduz a dose de estrogênio. Quando for estrogênio por via não oral, como ele não tem a primeira passagem hepática, então, se sangrar antes de 4 dias do término do progestagênio, estrogênio está alto ou progestagênio está baixo. O único progestagênio que, em geral, para sangrar, ele vai sangrar depois de 7 a 9 dias, ou no máximo 10 dias, do término do progestagênio, é o nomegestrol. Por isso que ele é muito bom endometrialmente. Tá? Então, eu acho que isso é importante que vocês... São coisas que a gente não vê em livros, mas são dicas importantes. Como eu não escrevi, isso não tem importância nenhuma, mas eu tenho dados que deveria ter escrito. Tá? Agradeço a gentileza de vocês e lembrar que quando a gente dá a forma cíclica do estrogênio, em geral, a dose é o dobro da forma contínua. Então, quando eu dou, por exemplo, administro, eu vou dar o nome comercial, Femoston Conte. Todos os comprimidos têm 1 miligrama. Se eu der a forma contínua, qual é a dose da dihidrogesterona? 5 miligramas. Quando eu dou Femoston 1/10, que nós não temos mais, que era a forma, os primeiros 14 dias só estrogênio, e os últimos 14 dias estrogênio e progestagênio, a dose é 10. Era assim com o Totel e era assim com todos os produtos de forma cíclica sequencial. O único que não entra nisso é a forma adesiva.
né? Hoje, a forma adesiva que a gente encontra no mercado é praticamente só o System. System Seco e System Conte, a dose é igual, mas no passado não era igual. Acho que o Baracá lembra, inclusive, você que idealizou o produto do laboratório Beta, que depois o produto foi comprado pela White. O investigador principal no mundo foi você, não é isso, Baracá? Bem, com isso eu termino a apresentação e fico às ordens para as discussões. Deu 33 minutos, isso então. Parabéns, Nilson. Excelente apresentação, como sempre, né? Então vamos... Sérgio Ribeiro, se der para acender a luz... Bom dia, parabéns. Você terminou dizendo que a principal função da progesterona é a proteção endometrial. Então, na minha opinião, parecia mais lógico usar, então, um sistema que libere a progesterona dentro do útero. Me parece essa a situação ideal. Se eu só quero a ação da progesterona para proteger o endométrio, será que os tios que liberam essa progesterona intrauterina não seria a melhor opção para a reposição hormonal do matéria? E a segunda coisa, você não falou nenhuma palavra provocativa. Lógico, sobre ótimo. a gestrinona. O quê? Sobre a gestrinona. O quê? Não, boa, pergunta ótima. A gestrinona causa muita confusão. Eu estou cansado de ver gente falando, ele é um androgênio. Não, não é androgênio. Ele é um progestagênio com uma atividade androgênica muito elevada. Muito elevada. O Elzimar Coutinho não era um qualquer. Não, Baracá, tranquilo. Ele não era um qualquer, ele não era ginecologista, ele era endocrinologista, conseguiu muita verba da Fundação Rockefeller, numa época que não tinha a Conep nem o CEPES, por isso que ele fez muita publicação, né? E tem algumas coisas muito interessantes da parte dele. Então, ele usava a gestrinona para dar mais força androgênica e colocava as doses altas. Ele me perturbava muito, por que você não coloca os implantes da Meco, meus implantes? Porque o MEC, você sabe o que significa, né? É o de Elzimar, ME, que é de Metzke, Coutinho, né? É o MECO, né? Por isso que a elcometrina, quem é a elcometrina, ela foi batizada agora, é o que eu coloquei aqui hoje, que é o progestagênio 19-nor, derivados da 19-nor-progesterona, que vem na forma de anticoncepção, implante e o anel vaginal, tá? Então, ela foi rebatizada pelo Population Council. Então, era por isso. Por isso que, quando eles fazem o implante, o pessoal não tem progestagênio. Tem sim, que é a gestrinona. Mas ela é uma progestagênio sintético com potência muito, muito alta. Então, eu não gosto dela. Se não tem no mundo, se tem só no Brasil, ou nós somos inteligentes demais, ou nós estamos querendo aproveitar demais de uma situação, né? Não tem esperto demais, né? Então, é isso. Então, eu particularmente não gosto. Fez muitos os implantes e utilizou em uma infinidade de aspectos. E ele tinha, então é isso. Esse é o primeiro ponto. Então, eu particularmente não gosto porque tem que ter estudos melhores de longo prazo. Porque, principalmente quando se fala em anticoncepção ou terapêutica hormonal, eu não estou pensando em amanhã. Se eu penso em qualidade de vida para a mulher, eu tenho que pensar a longo prazo. Tá? Não sei se respondi a primeira parte, a segunda parte. A primeira parte é em relação... Então, a intraútero ele vai muito bem. Tá? Eu acho que ele é bastante adequado. Na questão do... Só tem uma mácula que tem, Sérgio, que é a questão do câncer de mama no trabalho que foi feito e que a gente pode falar. Então, essa é uma mácula. A progesterona, então, seria isso. O outro problema é que a inserção do DIU é mais difícil, né? É mais difícil. Eu coloco todos os DIUs sempre no consultório. Não gosto de colocar o DIU em centro cirúrgico com sedação. A taxa de perfuração não sou eu que estou falando, mas mostra que é em torno de 6 vezes maior. Tá? Então, uma possibilidade era tentar obter, né? Aí fica fácil, que é o misoprostol, 100 miligramas, meio comprimido, você coloca uma gota de água, não o que nós temos no Brasil, misoprostol, né? Do laboratório
de Pernambuco, ela é exportada para a América Latina, e aqui no Brasil só os hospitais têm. Aquela que é via vaginal, ela não solubiliza rápida, mas quando você coloca via oral, uma gota de água destilada, a água que você queira, ela dissolve muito rápido, ela, depois de 3 a 4 horas, facilita muito a inserção do DIU. Tá? Para inserir DIU seria muito importante isso. Então, não sei se respondi para você. Muito bom. Edson, por favor. Bom, primeiramente, parabéns, professor Nilson, sempre muito bom ouvi-lo, a gente sempre aprende bastante. Acho que na questão do DIU hormonal tem o ponto do viés de seleção, né? A gente é mais tendencioso a diminuir a exposição sistêmica em quem tem mais risco. E a minha pergunta para o senhor tem a ver com a interação com os receptores de progesterona. A gente sabe que os receptores de estrogênio estão mais identificado que alfa e beta têm ações muito diferentes. Isso. E receptor de progesterona tipo A e tipo B, a gente já entende um pouco mais as ações biológicas e que tipo de repercussão em termos de eventos adversos essa interação tem? Obrigado. Aí eu acho que falta... Você acabou perguntando, mas você próprio deu a resposta. A resposta é a que você deu mesmo. Eu acho que na questão do receptor estrogênico, ficou muito bem estudado, né? Alfa e beta. Na questão da progesterona, eu acho que faltam muitos dados ainda para a gente poder falar com mais propriedade, né? E aí vem as antiprogesteronas, né? E aí é uma outra questão que vem também aí uma série de moléculas e poucas entraram, né? Poucas entraram. Mifepristone, ele só entra como, em alguns países, como pílula do dia seguinte. Onapristone nunca entrou, lilopristone nunca entrou no mercado, né? E entrou o Lipristal, né? O Lipristal entrou também como pílula do dia seguinte, que talvez seja, em termos de pílula, a mais utilizada, a mais eficaz, né? A mifepristone são poucos os países, mas tem uma eficácia boa também. Então, faltam dados para a gente poder aprofundar isso, infelizmente. Mas eu concordo com você. Gustavo. Professor, parabéns, excelente. A gente sempre aprende, de fato. E há tempos eu lembro que eu comentei com o senhor a respeito dos progestagênios, né? Então, a progestagênio é uma mágica que a gente tem que acabar decifrando para a gente atender melhor nessas pacientes, né? Eu queria perguntar um pouco a respeito de paciente que tem alguma alteração estrutural cardíaca e o risco de AVC isquêmico, ou então, existe alguma progesterona, porque a gente sabe que no primeiro ano, principalmente, o uso de estrogênio de reposição hormonal dessas pacientes aumenta o risco de AVC isquêmico, né? E eu vi no seu slide ali que tem alguns progestagênios que, eventualmente, eles poderiam contrabalançar esse efeito. Queria que você comentasse um pouquinho. Aí tem um trabalho do Renault, né? Tem um trabalho do Renault, apesar do nome, os trabalhos... E ele também, os trabalhos são todos na Inglaterra. O trabalho do Renault mostra que estrogênio via oral pode aumentar o risco de AVC, e o estrogênio via não oral não aumenta o risco. É um trabalho bastante interessante. E a melhor associação, Gustavo, vem com a progesterona micronizada e com a dihidrogesterona. Então, se eu puder falar, eu sei que é duro, eu acho que existe todo o leque de possibilidades, né? Uma paciente que tem menor massa óssea, como chama? A noretisterona vai muito bem. Para mim é o ideal, né? Se eu pensasse em libido, lógico que não é um progestagênico que vai fazer isso, a noretisterona também é um pouco melhor, né? Então, se eu pensar em hirsutismo, né, a área que você tanto faz, né? Você, o Zé Maria, todo o grupo, a Silvinha, desculpa, a Ceci, que também tanto trabalhou, aí a ciproterona vai bem. Então, não dá para a gente falar que é só isso, mas eu não tenho dúvida. Se eu pensar do ponto de vista metabólico, se eu pensar do ponto de vista de comorbidades, os progestagênios melhores seria a progesterona micronizada e a dihidrogesterona. José Roberto, o Filassi. Bom dia, parabéns, Nilson.
Você evoluiu muito, né? Desde o índice de Cooperman, né? Lembra daquele laboratório do índice de Juntos, hein, Filar? Hein? Não Cooperman? tinha ninguém que ia no climatério e mandaram nós dois. Foi aí que a gente aprender hormônio. Os preceptores foram lá. É Então, evoluiu muito, né? Ô, Nilson, eu queria perguntar se aquele estudo do câncer de mama, que é de 2008, francês, naquela época não se usava muito o transdérmico, né? O estrogênio transdérmico ou o hormônio transdérmico. E eles fizeram um estudo retrospectivo. Eles não levaram em consideração a via de administração em termos de risco de câncer de mama, como se leva em risco de trombose, etc, etc. Eles não levaram, né? Não, você tem razão, Filar. O problema é que os estudos observacionais é igual acontece com a pílula, né? É um balaio de gato, né? Na pílula, então, vem tudo quanto é progestagênio e é colocado no mesmo balaio, desculpa, né? Não sou contra o gato, não, sou a favor do gato, tá? Cuidado. É tudo colocado nessa forma. Hoje a gente tem que tomar cuidado com as palavras, me perdoe, né? Mas eu sou de uma geração que acaba... É verdade. Então, mas você tem razão, sim. Eu tenho a impressão, Filas, que é questão de casuística, né? Por que, por exemplo, a progesterona hoje ela não diminui o risco de abortamento? É porque tem que ter uma casuística maior ou dose maior de administração. Eu acho que é mais por isso, né? Então, eles colocam para você poder ter significância. Por exemplo, um exemplo que eu vou te citar. Não tem semana que não sai um trabalho de vitamina D diminuindo o risco de câncer de mama. Mas tem evidência científica? Não. Tem evidência de mortalidade? Não. Mas já tem evidência de diminuição de vitamina D, diminuindo o câncer, quando eu pego todos os tipos oncológicos. Quando eu pego um tipo específico de câncer, ela não tem significância. Mas quando eu pego todos, já tem significância. Então, eu tenho a impressão que deve ser mais por isso, né? É igual fazer um estudo head-to-head, né? De um produto contra outro, um progestagênio contra... É complicado, porque o pessoal utiliza placebo, né? Porque você não compara dois bisfosfonatos entre si. Porque o custo desse estudo vai ser gigantesco, vai ter mais de 100 mil pessoas, né? Com muitos anos e talvez não dê significância. Quem paga a conta, né? Então, eu acho que é mais por isso. Mas você tem razão, sim. É uma crítica muito importante essa. E isso tem muitas das questões do câncer de mama. Você sabe, outro dia nós discutimos, né? Inibidor de aromatase com redução de câncer de mama. cai de 3,2 para 2,6, né? E aí fala uma redução de 20 e poucos por cento. Não é de 20%. Isso é relativo, né? Mas quando eu pego absoluto, é muito pequeno. Por isso que eu gosto muito de uma apresentação do Luciano, que ele coloca risco absoluto, o Rogério, que publicou esse estudo, risco absoluto, risco relativo e risco relativo. Aí você mostra onde os fatos estão. Mas você tem razão. Perfeito, obrigado. Antes, mais uma pergunta ali, aí depois o José Maria faz a última pergunta. Tá bom. O professor Antônio Jorge está perguntando, é que ele está afônico, coitado. Ele está perguntando, após uma histerectomia por endometriose, eu tenho certeza que é válido usar um progestagênio, gestrinona ou algum outro progestagênio? É uma boa pergunta. Essa é a pergunta, quando eu falei, salvo em algumas situações, que mulheres sem útero a gente pode dar o progestagênio, uma das situações seria essa, né? A dose de estrogênio para reativar a endometriose, em geral, tem que ser doses mais elevadas, né? No caso do estrogênio equino conjugado, tem que ser acima de 0,625. No caso do estradiol, em geral, acima de 2 miligramas, né? Porque a produção endógena é muito maior, né, do que aquilo que a gente administra. Então, mais ou menos seria isso. Então, alguns autores chegam e colocam o seguinte: teve endometriose, foi feita a histerectomia, se for fazer a reposição hormonal, os primeiros 2 anos, ou forectomia por qualquer razão, nos 2 primeiros anos, estrogênio com progestagênio, e depois estrogênio em dose baixa, mais ou menos se coloca. Uma outra possibilidade, que os estudos mostram que não tem problema, seria a utilização da tibolona.
Lembrar que tibolona, quando se toma, divide em 3 metabólitos. Alfa e beta-tibolona, que tem ação estrogênica, e a delta-tibolona, que tem ação progestacional e androgênica. E lembrar que no estudo LIFT, não no Liberate, a tibolona não aumentou nem trombose e nem aumentou câncer de mama. No estudo Liberate, que eram mulheres que já tinham tido câncer de mama, aí mostrou que aumentava a recidiva. Então, essa é uma finalidade. Tem outros que acham que você pode dar só estrogênio, mas em doses baixas, tá? Se for estradiol, 1 miligrama. Se for estrogênio químico conjugado, que nós não temos nos Estados Unidos, tem 0,3 a 0,45, mais ou menos seria isso. A outra indicação, já vou aproveitar, é mulheres que têm insônia. Insônia pode ser por vários motivos, né? Se for sono entrecortado, o estrogênio ele pode dar estabilidade, evitar a onda de calor e também evitar as alterações, principalmente se for na forma adesiva, né? Ou então acrescentar a progesterona, mesmo sem útero, à noite, porque o efeito colateral dela é menor do que muitas vezes medicamentos utilizados, né, como Zolpidem ou várias das drogas que tem aqui para isso. Então, é uma outra possibilidade que alguns autores colocam. Muito bom. José Maria, para encerrar, então, hoje o professor Nilson não vai fazer a fechadura. Por favor. Professor Nilson, parabéns, a aula foi fantástica, deu um passeio a respeito da progesterona e do progestogênio, mostrou que a progesterona e o progestogênio se ligam a vários receptores, por isso alguns falam que essa é uma substância até promíscua, né, a respeito disso. É verdade. E talvez a gente nunca encontre realmente um progestogênio ideal, né, na nossa farmacologia por causa dessa questão. A minha dúvida e a minha questão, que se pudesse falar um pouquinho mais de 2 fármacos, né? O senhor até citou um pouco sobre a tibolona, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a potência dela nos calores. Obrigado. E também no perfil lipídico, né? Que ela poderia ser, se ela faz tudo, ela podia ser, talvez, até a reposição ideal, talvez não seja. E a outra que foi tirada pela White há muito tempo atrás, que é a trimegestona, que o senhor até citou. Por que ela saiu? E a última questão é, nós sabemos que todo mundo fala nos congressos sobre a progesterona natural e a dihidrogesterona, que seriam as melhores. Mas a gente não tem um sistema, pelo menos aqui no Brasil, comercialmente, né, de liberação por via não oral. Pode até utilizar por via final, mas às vezes para o paciente manter a aderência, é quase impossível, né? Então, eu queria que o senhor comentasse, porque o ideal seria ter essas progesteronas e progestogênios associados a uma via não oral. Então, eu queria saber se vamos chegar a esse momento de ter essa progestogênio, uma terapia hormonal ideal. Então, Zé, excelente as 2 perguntas. Eu vou começar pela tibolona, né, que eu já falei os metabólitos, então não vou me referir. A tibolona, a ação estrogênica dela é leve. É um critério que eu adoto no meu consultório. Se ela tiver fogachos, até 5 fogachos em 24 horas, a tibolona vai muito bem. Mas se ela tiver acima de 5, se for 6, ainda está ali, né? Mas se começa a aumentar, ela não vai funcionar direito. Ela vai voltar depois, daqui 3 meses, 6 meses, ela vai ter ondas de calor. A potência dela é menor, né? Então, esse é um produto que seria ruim para a gente, em termos do clínico geral. Se eu fosse um clínico, o clínico tem medo do quê? Câncer de mama. Só que ele acha que se dói a mama, pode ser um câncer de mama. Ele tem medo de sangramento, né? Entra aí na área do Jesus, né? Então, é um produto excelente para o clínico. Então, só que a potência dela é mais baixa. O ponto ruim dela é na relação da HDL. Ela reduz a HDL. Alguns estudos mostram que depois de 12 meses ela pode normalizar, mas no início ela reduz. Por isso que os estudos realizados nos Estados Unidos, da tibolona, porque lembrar que o mercado americano é 50% em dólar, do mercado mundial em dólar, mercado americano de medicamentos. Não os OTCs, né, que você pega nas gôndolas, mas o mercado, em alguns produtos, chega a 77%, é um negócio maluco, né? Então, por que lá eles foram para 1,25? Porque foi a exigência, porque o 2,5, só que 1,25, no meu ponto de vista, é muito ruim. Então, como se começaram a ter uns trabalhos, algumas indústrias farmacêuticas nacionais lançaram 1,25, mas a própria Organon, né, que era holandesa,
ela não lançou nunca o produto 1,25, porque aí a potência dela de melhorar ondas de calor seria pior ainda, né? Então, acho que esse é o problema. Não só na parte lipídica, mas como também no metabolismo de carboidratos. Uma vez eu fiz uma proposta, uma farmacêutica, que lá na Espanha, que hoje é Exeltis, né, que estudar a molécula apenas delta-4-tibolona, né, que eu acho que seria um pouco interessante essa molécula, né? Ela poderia entrar em algumas outras coisas, seria uma gestrinona muito menos potente, né, talvez. Eu acho que isso seria muito interessante, né? A questão intrauterina da progesterona, intrauterina poderia ser boa, como foi a própria pergunta do Sérgio, e em reprodução assistida e em evitar parto pré-termo, em geral, ela é intravaginal, né? Que, desculpa o termo, forma uma meleca que o paciente realmente não gosta. É para ter chamada primeira passagem uterina, né? É mais por essa finalidade. Agora, para ter a finalidade de aumentar sono, aí tem que ser via oral, tá? Mas são formas que talvez possam vir a ser utilizadas no futuro, né? Mas nós não temos. Muito bom. O que vem é o medicamento estrogênio com progesterona micronizada, ser comercializado. O Brasil, como tudo demora, espera-se que seja primeiro semestre do ano que vem, tá? No Brasil. Né? A Anvisa for um pouquinho mais rápida, mas esse é um problema. E a trimegestona, só para terminar, que estava esquecendo de falar, é um produtaço, é um produto muito bom. E por que saiu disso? Ela saiu porque a Pfizer, eu falava, o Vitor Mezen era o presidente da Pfizer, eu sou muito amigo dele, ele saiu, se aposentou. Eu falei, Vitor, ele falou, Nilson, infelizmente, compra para tirar a concorrência, né? Então, esse produto, na verdade, era da White. A White foi comprada por 60 bilhões de dólares, né? E aí eles mataram o Basidox. E eles mataram. Acabou com a White, né? Com tudo. E mataram o Basidoxifeno. Sim. Nós trabalhamos muito com Basidoxifeno. E você trabalhou com o produto ideal, que é o TISEC, 0,45 de estradiol e 20 miligramas de Basidoxifeno, que é um SERM muito bom, inclusive de mama, né? Só que eles trabalharam, nós trabalhamos com Basidoxifeno, o osso não é bom, né? E aí, o que aconteceu? Essa seria muito bom. O que eu aleguei para eles, que eu fui do board internacional deles, que eles deviam ter feito estudo de mama, né? Porque você não precisava dar progesterona, porque ele é um SERM. Mas tinha aí, Nilson. Então, ela no Brasil... Basidoxifeno com estrogênio 0,4 e o Basidoxifeno de 20, não alterava a densidade mamária, nada. A Basidoxifeno sozinho só entrou no México. Só o México tem. Não, mas a associação... E a associação entrou na Europa, entrou nos Estados Unidos. Aqui no Brasil foi pesquisado também. Então, mas no Brasil, o que aconteceu? Então, vou... Mais um minuto, então. Tá. No Brasil, a Anvisa aprovou, mas ela aprovou, mas a CEMED, não CIMED, que é laboratório, CEMED não aprovou. Eles confundiram como se fosse uma tibolona. Aí eles me contrataram para ir e para levar e mostrar para a CEMED. São 3 pessoas que tinham. Uma farmacêutica, uma como chama, biomédica e um engenheiro. O engenheiro dormiu. Aí, após a apresentação, aí a farmacêutica começou a me bombardear de perguntas. Fui respondendo tudo isso. Chegou um momento, depois de 20 minutos, ela falou assim... desculpe, eu estou abusando da paciente. Não, deu para entender a diferença? Deu, ficou muito claro. Falou, o problema é que eu entrei em menopausa, já fui em 5 ginecologistas, eles não estão resolvendo o meu problema. Então, as perguntas que eu fiz, eu estou filando consulta. Falei, não tem problema. Mas eles confundiram. Se eles lançassem no Brasil, o menor preço pedido era R$ 101,90, que era o preço que era da Austrália. Mas o preço que foi dado pela CEMED, em cada produto eles perderiam R$ 11. Então, eles nunca lançaram. Eles mandaram uma carta para o ginecologista. Compararam com o Premarin, né? Eles nivelaram meio com o Premarin, que era baratíssimo. E o TISEC, ele saiu
totalmente, chama Duaviv, ele saiu totalmente da Europa. Por quê? Porque a Pfizer, com a bendita vacina do Covid, ela dedicou toda lá, que não era uma vacina, a vacina não é dela, né? A vacina é alemã, que ela entrou com dinheiro para a fase 3. Então, como agora saiu eles reativaram na Espanha, na França, Itália, e a Alemanha já saiu novamente do Aviv. É um relançamento. Esse é um produto interessante, mas bom. nós não teremos no Brasil. Esse era muito bom. Esse é muito bom. Estrogênio conjugado equino com o basedoxifeno. Aliás, o basedoxifeno, a dose dele foi um estudo que nós fizemos usando 10, 20, 30 e 40 miligramas de basedoxifeno para determinar qual era isso, fase 2 mundial, que nós fizemos, e aí ficou definida a dose de 20 miligramas. Nós trabalhamos com a associação. Sem associação. Estrogênio. Não, foi sem associação? Meu sem associação, tá. Só para a parte óssea. Só para a parte óssea. Tá. E a parte óssea, eles cometiam muitos erros. Eles batiam em teclas com SERM. SERM não é para a parte óssea. Não é. É para proteção de mama e para benefício. E junto com o não estrogênio era bom. Cansei de falar. Então tá bom. Professor Nilson, muito obrigado. Parabéns. Uma salva de palmas. Obrigado. Excelente. Deixa eu avisar aqui, 22 e 23 de março, a nossa jornada de obstetrícia e ginecologia no Rebouças. Esperamos que todos participem, né? É um momento de congraçamento do departamento, da disciplina de ginecologia, disciplina de obstetrícia. Eu sei que vocês vão em eventos de outras instituições, mas prestigiem o evento de vocês, por favor. Só isso que eu peço. Tá bom? Muito obrigado. Vão lá no do Einstein, no do Sírio.